A paz do Senhor Jesus a todos. Sou o presbítero José Roberto Soares e quero compartilhar uma palavra de Deus com você que me ouve neste momento, que tem a ver com o Sermão da Montanha, no capítulo de número 5, verso 29. Esse texto é onde Jesus, no Sermão da Montanha, ele utiliza duas hipérboles para que fique mais do que claro a seriedade das suas palavras. E logo após nos alerta quanto à correta definição de adultério. Ele diz que se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo. Então Jesus aqui está nos dando um alerta. Mas o que são hipérboles? Para quem não se lembra, hipérboles são expressões intencionalmente exageradas para enfatizar uma ideia ou uma mensagem. Por exemplo, ele morreu de rir, ou já falamos milhões de vezes. Esta é uma forma de expressão popular. E este é exatamente o motivo que Jesus utilizou várias vezes de hipérboles, pois a maior parte dos seus seguidores faziam parte da população comum. Eram pescadores, pastores de ovelhas, camponeses e etc. Jesus aqui utilizava frequentemente deste tipo de linguagem, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Está lá em Lucas capítulo 9, verso 25. Sabemos muito bem que ninguém ganha o mundo inteiro. E outro exemplo, como não reparar o tronco que está no teu olho? Mateus 7, verso 3. Também sabemos que não é possível alguém ter um tronco enfiado no olho. E por último, ele diz também, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Mateus capítulo 10, verso 25. Obviamente, não existe uma agulha tão grande que um camelo consiga passar pelo seu buraco. Todos estes exemplos são exageros intencionais para que as pessoas se compenetrassem da seriedade das palavras de Jesus Cristo. Mas como saber que Jesus usou uma hipérbole? Em se tratando deste estudo do Sermão da Montanha, Jesus nos disse que se o olho direito do homem o faz cair no pecado, ou seja, tropeçar, é melhor que ele arranque o olho e se salve do que manter o olho e perder a salvação, ou ser lançado no fogo do inferno, o que é a mesma coisa. Ao fazermos uma exegese deste versículo, nós descobrimos que Jesus não está, de fato, sugerindo que o homem arranque o seu próprio olho, por alguns motivos bem óbvios. Primeiramente, porque a Torá, que são os primeiros 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento, ou Velho Testamento, proíbe todo tipo de automutilação. Está lá em Levítico capítulo 19, verso 28. E sabemos que Jesus jamais contradiz qualquer um dos mandamentos de Deus. Mateus 5, 17. E em segundo lugar, porque se Jesus estivesse falando de uma forma literal, ele mencionaria ambos os olhos, pois o que impede um homem com um só olho de continuar olhando para as mulheres ou cometer pecados com a intenção de adulterar? Sem mencionar que mesmo as pessoas cegas dos 2 olhos lutam com pecados sexuais. E finalmente, o próprio Jesus nos disse que é do coração ou do íntimo da pessoa que procede todo o mal, e não dos órgãos físicos do corpo. Mateus, capítulo 15, verso 19.
A síntese deste alerta de Jesus Cristo. O que é síntese? É um resumo que contempla as principais ideias ou a essência de algo. O que Jesus está nos ensinando aqui com estas fortes palavras é que, se o indivíduo verdadeiramente quer ser salvo e receber a vida eterna, ele deverá lutar com todas as suas forças para assim cumprir o alto nível de dedicação exigido para alguém entrar no reino dos céus, conforme ele já disse alguns versículos acima. Pois eu vos digo que, se a vossa retidão não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nunca você poderá entrar dentro do reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Para quem foi estas instruções de Jesus? Este ensino de Jesus no Sermão do Monte é para o homem que quer de fato entrar no reino, mas possui algumas coisas na vida que estão fazendo com que ele repetidamente caia no mesmo pecado. E ele sabe que, se continuar assim, não se qualificará para ser um cidadão do reino que tanto deseja. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 e verso 10. Outras referências também, Efésios capítulo 5, verso 5 e Gálatas capítulo 5, verso 19 ao 21. O problema deste homem se intensifica porque muitas destas coisas são coisas importantes para ele, coisas que, no seu devido tempo, até aceitaria se livrar, mas de uma forma bacana, sem nenhum sacrifício, sem agressividade, numa boa. Jesus, porém, lhe dá um alerta que, se ele realmente quer se livrar do pecado que está bloqueando a sua entrada no reino de Deus, ele terá que ser bem mais radical do que está sendo. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mateus 5, verso 29. Somente aquele que tem o reino dos céus como o maior dos seus objetivos subirá com Jesus. Se alguma coisa se posiciona entre ele e a sua salvação, e ele não toma a providência necessária para que seja removida, então o seu desejo de ir morar com Cristo não está no nível dos verdadeiros cidadãos do reino. Ele apenas gosta da ideia, acha interessante ou imagina, como tantos imaginam, que basta o querer para ser salvo. O reino dos céus, no entanto, é um local que apenas aqueles que o têm como o único foco na sua vida herdarão. Jesus sempre foi bem claro que ninguém que possui apenas uma curiosidade ou um pequeno interesse em herdar a vida eterna irá de fato obtê-la. Simplesmente querer ser salvo não salva ninguém. É preciso muito mais do que um simples desejo. É preciso estar disposto a perder tudo aquilo que a pessoa possui, para assim entrar no reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem, ao descobri-lo, o esconde de novo. Então, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus capítulo 13, verso 44. Quem insiste no pecado não se salvará. Neste alerta do Sermão da Montanha, a solução que Jesus apresentou de arrancarmos um olho
para não cairmos em tentação, serve para nos mostrar alguns pontos importantíssimos sobre a nossa salvação. Alguns pontos que muitos líderes mundanos não querem de forma alguma, nem aceitar, nem ensinar, pois não suportam estas palavras de Cristo, devido ao amor que possui a este mundo. Primeiramente, é que o indivíduo que persiste em viver pecando não se salvará. Isto é claro, pois, se a repetida queda do homem não fosse um problema, então não seria necessário que fosse dado uma solução, principalmente uma tão drástica como esta. O apóstolo João também nos escreveu sobre este mesmo ponto. Aquele que é nascido de Deus não segue pecando. Dele se encontra nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. 1 João capítulo 3, verso 9. Vemos então que, se o indivíduo possui pecados acariciados ou os mesmos pecados que sempre se repetem e nada drástico é feito sobre a situação, ele não possui nenhum respaldo nas palavras de Jesus para crer que, mesmo assim, se salvará. Como se este alerta do Senhor fosse apenas brincadeira, ou como se existisse uma outra maneira de entrar no reino dos céus, a parte da obediência a Cristo. As pregações otimistas que ele ouve nas igrejas mundanas não possuem nenhum poder para cancelar os alertas de Cristo e lhes serão inúteis naquele grande dia. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 6, versículo de número 14. Mas Jesus vai ao extremo nessa situação. O outro aspecto importante sobre esta palavra de Jesus e o que nos chama mais a atenção é a solução extrema que ele apresenta. Porque arrancar o olho para assim parar de pecar, será que é realmente necessário passar por um processo tão radical? Um processo tão doloroso, lembrando que na época de Jesus não existia anestesia. Irmão, irmã, você que me ouve, pensem bem, utilizando também de figura de linguagem ou uma hipérbole, por que será que Jesus não nos disse que basta colocar uma venda nos olhos todas as vezes que a tentação surgir, e depois que ela passar, se retirar a venda e tudo voltar ao normal? Por quê? Desta forma, o problema do pecado é resolvido de uma forma balanceada, equilibrada, sem radicalismo, sem extremismo, sem que seja necessário uma cirurgia. Afinal, não é do conhecimento de todos que tudo na vida precisa de equilíbrio? Não é do conhecimento geral que nada ao extremo é bom? Mas aí o tratamento contra o pecado que o diabo oferece, queridos, acreditem, se existe alguém que sabe o que está falando, este alguém é Jesus. Jesus, sendo ele um com o Pai, sendo ele o autor da própria vida e sendo ele Deus eterno, sem princípios e sem fim, sabe que o pecado na vida do ser humano não é vencido através de tratamentos equilibrados e medidas moderadas. Este tipo de tratamento, aspirina contra o pecado, tratamento que não resolve nada, é o tipo de tratamento que o diabo tem receitado em tantas das nossas igrejas mundanas todas as semanas. Os nossos líderes carnais vivem
apresentando soluções equilibradas, sem que seja necessário arrancar olho ou qualquer outro membro do corpo para se livrar dos pecados que corrompem o coração do homem rebelde. Pecados estes que estão destruindo a vida dos nossos irmãos e irmãs. Isaías capítulo 59, verso 2. Por natureza, ninguém gosta de medidas radicais. Amados, quero apenas relembrar que Satanás, o pai da mentira, não é idiota para sugerir soluções para o cristão que seria fácil de identificá-lo como o autor. Um dos motivos que ele consegue levar tantas almas à perdição é exatamente porque ele sempre fala de tal forma que as suas mensagens nos parecem razoáveis, fáceis e que fazem sentido. Gênesis capítulo 3, verso 1. Ninguém, por natureza, se interessa em tomar medidas radicais na vida, pois medidas radicais implicam fazer aquilo que não queremos fazer. Jesus sabe que o que ele pede de nós exigirá tremenda coragem e fé, mas esta coragem e esta fé estão ao alcance de todos, bastando apenas focarmos no nosso alvo. Porque esta ordem que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem está longe demais para ti. Não está no céu para dizeres: quem irá para nós ao céu, e nos trará e nos ensinará o mandamento, para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres: quem irá para nós além do mar, e nos trará e nos ensinará o mandamento para que o cumpramos. Mas a palavra está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Deuteronômio capítulo 30, verso 11 ao 14. E também Romanos capítulo 10, verso 6, 8 e 1 João capítulo 5, verso 3. Mas qual é o valor da vida eterna? Assim que o homem reconhece o valor que é a obtenção da vida eterna e compara este valor com aquilo que ele tem no presente, ele estará disposto a arrancar não só um olho, mas os dois e todas as demais partes do corpo, se estes membros o estão impedindo de obter o mais valioso dos tesouros. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo, que um homem, ao descobri-lo, esconde de novo. Então, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus, capítulo 13, versículo de número 44. Espero te ver no céu. Deus te abençoe. Eu sou o presbítero José Roberto Soares, em nome de Jesus.